Evangelista Sidney, passando aqui para trazer uma palavra para a sua vida, a todos, a paz do Senhor Jesus. Nosso tema aqui é falar sobre oração, oração de fé. E a palavra do Senhor nos fala que Deus jamais desampara um coração contrito e quebrantado. E quando nós vamos diante de Deus em oração, quebrantando o nosso coração, Deus, ele se volta para as nossas vidas. A oração é o maior recurso que Deus deixou para a sua igreja. É o recurso que nós temos para unir a nossa fé ao Criador. É o recurso que nós temos para unir a nossa comunhão com o Criador. Quando nós oramos, nós estamos tendo mais comunhão com Deus, nós estamos ficando mais próximos de Deus. E a palavra nos fala aqui em Tiago 5,16, em Tiago 5,16, a palavra assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui a palavra, ela primeiramente nos ensina como orar. Primeiramente nós devemos ir aos pés do Senhor e confessar o nosso pecado, confessar as nossas falhas. Hoje eu quero falar com você sobre isso, como você deve orar, como você deve se colocar diante de Deus, como você deve se humilhar diante de Deus. Porque, como eu já disse, né, Deus jamais rejeitará um coração contrito e quebrantado, né? Então, primeiramente, você deve ir contrito, quebrantado, você deve se quebrantar, você deve se humilhar, porque nós somos a criatura e Deus é o Criador. E nós temos que se colocar diante dele com humildade, se humilhar aos pés dele. E a própria palavra nos fala: confessai as vossas culpas. Meus irmãos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos. E quando nós vamos diante de Deus e pedimos perdão dos nossos pecados, né, a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Quando você ora, a Bíblia nos fala que quem nos dá acesso ao Pai é Jesus. Que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, a não ser por Jesus. Então, quando você ora, você tem que pedir perdão, né? Que o sangue de Jesus me purifique, que o sangue de Cristo me purifique de todo pecado, porque a palavra de Deus nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que nós vamos em oração, né? E pedimos em nome de Jesus. Você tem que pedir em nome de Jesus. Quando você for orar, você tem que falar em nome de Jesus. Primeiramente você se prostra, né? Diante de Deus, em humilhação, em arrependimento. E ali você vai confessar suas falhas, os seus erros. E a palavra nos fala que, né, confessar as vossas culpas uns aos outros. Então nós temos que confessar, porque nós falhamos uns com os outros. Nós erramos. E essa arma poderosa que Deus nos deu, que é a oração. Porque a oração, ela purifica a nossa alma, ela santifica a nossa alma. A oração, ela nos liga a Deus, ela nos traz comunhão. Ela nos traz fortalecimento. Os recursos da oração é grandioso, irmãos. É grandioso. É muitos recursos que Deus nos dá através da oração. E quando nós vamos, se humilhamos e pedimos perdão, o próximo passo, né? Orai uns pelos outros. Eu tenho que orar pela minha vida, eu preciso orar pela minha vida, mas eu preciso orar pelas pessoas também. Eu preciso orar pelo meu próximo. Porque quando eu oro pelo meu próximo, eu estou cumprindo aquele mandamento de amar o próximo, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu estou cumprindo esse mandamento na minha vida de orar uns pelos outros. Ora pelo seu familiar. Ora pelo seu amigo que está passando uma prova, uma luta. Ora pelos seus entes queridos. Ora pela sua própria família. Ora pela sua própria vida.
Ora por aqueles que estão nos hospitais. Ora por aqueles que estão, às vezes, nas drogas, que estão perdidos no mundo. Ora por aqueles que não conseguem se libertar do álcool. Ora uns pelos outros. Por aquele que está enfermo, ora. Ora por aquele que está deprimido, cansado. E a Bíblia nos fala que a oração ela tem poder. A oração ela tem poder. Porque aqui, né, aqui fala assim, a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Então quando Deus, através da oração, você pede perdão e Jesus ali te justifica do seu pecado, é porque quem nos justifica do nosso pecado é Cristo. Ele nos justifica do nosso pecado. Porque Jesus, ele nos justificou ali na cruz do Calvário. E ele nos deu acesso ao Pai. E nós temos acesso ao Pai através de Cristo. E ele nos justifica todos os dias. Ele nos perdoa todos os dias. E quando ele nos perdoa, nós temos acesso. E agora nós alcançamos o quê? A palavra, a bênção. Nós alcançamos a bênção. A bênção flui na nossa vida, o alívio flui. Percebe que quando você dobra o seu joelho e ora, todas as vezes que você fala com Deus, a sua alma se alivia. Porque a palavra de Deus nos fala que Davi falou, a minha alma tem sede, e tem sede de um Deus vivo. A nossa alma anseia pelo Criador. A nossa alma anseia em ter comunhão com o Criador. É por isso que o pecado faz separação de Deus e o homem. Mas quando nós vamos a Cristo e nos arrependemos, essa comunhão volta, essa paz volta, essa alegria volta, esse renovo volta. Deus renova a aliança da salvação na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Deus pode fazer muitas coisas através da sua oração. Deus pode transformar vidas. Deus pode transformar lares. Deus pode transformar pessoas que estão perdidas. Deus pode transformar. Pessoas que estão, às vezes, no fundo do poço, mas Deus pode transformar através da sua oração. Deus pode transformar nada. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós vamos ao Senhor com fé, com crença, crendo que Ele pode nos dar vitória, tudo é possível àquele que crê, através da oração, através do exercício da fé, através do exercício da oração, através da oração da fé, Deus nos dá a vitória. E eu quero compartilhar um outro versículo que está aqui, esse que nós acabamos de ler, está em Tiago 5:16, né? A palavra do Senhor nos fala agora, aqui, em 2 Crônicas 7:14. Eu estou com a Bíblia na mão, eu gosto sempre de falar da palavra com a Bíblia na mão, porque a palavra de Deus, né? Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Nós temos que ter esse hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, porque é bênção para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em 2 Crônicas 7:14, o meu povo, e se o, a palavra nos fala assim, 2 Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a palavra está, o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos esse povo que chama pelo nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja fiel do Senhor. Nós somos a igreja escolhida, que clama pelo nome do Senhor Jesus. Quando você clama pelo nome de Jesus, tem poder nesse nome. Porque a própria palavra nos fala que foi dado a ele todo o poder, nos céus e na terra. E não há outro nome maior do que o nome de Jesus aqui na terra. Porque Deus deu a ele esse poder.
Então você tem que clamar pelo nome certo, pelo nome de Jesus. Não tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Entre os homens, outro mediador. Entre Deus e os homens, Cristo, o Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, que morreu na cruz do Calvário, que pagou o preço, que derramou o seu sangue. Por isso que nós, quando clamamos pelo sangue dele, nós clamamos pela vida. Quando nós temos o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é o Espírito da redenção, é o Espírito da nova aliança, é o Espírito que Deus fez a nova aliança com a sua igreja. E a palavra nos fala, se o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, primeiramente nós temos que se humilhar. É o que eu falei, né? Nós temos que vir com o coração contrito, quebrantado. Né? Nós temos que vir, nós não temos que dar ordem para Deus. Deus faça e eu te ordeno que você faça isso na minha vida. Não, nós não temos que dar ordem nenhuma para o Senhor. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Nós temos que ir. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi à cruz do Calvário, ele falou, Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas que todavia seja feita a tua vontade. Então que você vem falar como Jesus, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque nós somos cheios de ego, nós somos cheios de razão. Nós somos cheios do eu próprio. Quantas pessoas estão cheias do seu eu, da sua razão, não quer se humilhar? Estão vivendo uma vida miserável, nas garras do inimigo, cheio de soberba, um coração prepotente, um coração arrogante. Mas Deus quer que você se humilhe aos seus pés, se humilhe aos pés do Criador, se humilhe aos pés daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário pela sua vida, se humilhe ao Espírito Santo que bate na porta do seu coração